Hello everyone, this is me, Marcelo Souza again, your English teacher, with one more live talking about culture. Gente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. O vídeo dessa tarde, a live dessa tarde, ela vai tratar basicamente da cultura da tradução. Essa live, ela está sendo, na verdade, ela está sendo reapresentada, né, porque nós tivemos semana passada com a professora Shirley, mas por problemas de conexão, né? Resolvemos então adiar e fazer essa live hoje às 15 horas, né? Para poder ficar melhor a conexão e a gente poder bater o papo melhor. Eu recebi várias perguntas, em torno de 8 ou 10 perguntas, bem pertinentes. Algumas foram repetitivas e o que acontece? Nós filtramos, né? Porque foram várias perguntas do mesmo sentido e selecionamos 10 de 8 das perguntas para não ficar muito extenso o bate-papo, porque a Shirley tem várias coisas para poder falar para vocês. Eu já anotei aqui, está aqui no meu tablet as perguntas, e aí no decorrer da palestra da Shirley eu vou estar agregando essas perguntas, ela vai estar respondendo aí de acordo com o que for melhor, tá bom? Então deixa eu chamar aqui a Shirley, convidar ela para o bate-papo aqui. Começa logo essa live, tá bom? Você que não vai conseguir ver, e Robert chegou na área. Você que não vai conseguir ver a live hoje, vai estar gravada. Olá, querida. Olá, Marcelo. Olha nós aqui novamente. Tarde. Boa Tudo bem? tarde. Tudo ótimo. Hoje a gente só tem uma obra aqui do lado, mas está tudo certo. Mas faz parte do processo. Você tem uma obra, tem um cachorro aqui que está parecendo um Né? ovo. Ele late, ele uiva, mas é ao vivo, não tem problema não. O mais importante é estarmos aqui transmitindo mais cultura e informação para o pessoal. Então, vamos lá, é com você, querida. Exato. Você que manda agora. Exatamente. Hã? Agora é com você. Pronto, então. Eu vou começar me apresentando um pouquinho, né? Eu sou professora Shirley, trabalho com língua inglesa já há uns anos. A gente não vai entrar em detalhes, né? E sou apaixonada por tradução desde sempre, né? Na realidade, desde a época da graduação, quando eu comecei a pensar no TCC e tudo mais, eu já comecei a querer estudar tradução. E aí, com o passar do tempo, minhas escolhas, no sentido, minhas escolhas teóricas de pesquisa, e sempre foi a tradução, né? A tradução sempre esteve presente. Então, hoje eu estou terminando, né? Entrando para a última fase do doutorado, que é a parte mais pesada da escrita. No doutorado, eu estou pesquisando o processo de criação das legendas de grupos de tradutores amadores, dos grupos de fãs, né? Os chamados fansubbers. São aqueles grupos que se juntam, né, para legendar as séries favoritas, os filmes. E aí eu estou tentando entender os bastidores desse grupo, né? Como eles se comunicam, como acontece realmente esse processo de tradução, especialmente o processo de tradução para legendagem, que é a tradução audiovisual, né? Não é a tradução de texto somente, então tem uma mídia envolvida, né? E aí a gente percebe que existem questões na tradução audiovisual, na legendagem, que são mais específicas ainda do que a tradução de texto, né? Porque a gente tem que considerar as questões técnicas, as questões... A legenda, ela não é a transcrição da fala, né? Ela é uma interpretação da fala. Então, o número de caracteres controlados ali, né, naquele espaço, o número de linhas. Então, tem muita coisa que entra aí nesse processo de tradução. Então, aí é um outro mundo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, naquele julgamento que a gente faz, né? Com os tradutores, com a legenda mesmo, quando a gente escuta uma coisa e não está lá na legenda,
Então a gente fala, poxa, não tá, o tradutor errou. Não, gente, tem muita coisa envolvida nesse processo, tem muita coisa nos bastidores desse processo, sabe? Então é muito cruel a gente julgar tradução dos títulos de filmes, por exemplo. Né? Existe um mercado, existem interesses mercadológicos por trás. Então não é que o tradutor ele não soube, né? Estava até relendo um texto, né, ontem, de Lefebvre. É um teórico que ele traz muitas das questões ideológicas para a tradução. Né? E aí ele tem um conceito que é o de patronagem, que é justamente quem patrocina, né, essa tradução, quem paga. Então, no âmbito da tradução literária, essa patronagem funciona justamente, né, encaminhando ali como é que vai ser realmente, né, desse jeito ou não, o que é que vai ser traduzido, como vai ser traduzido. Então, tem muita coisa por trás, né? Que a gente não pode somente dizer, não, a tradução está errada ou está certa, né? A gente precisa conhecer esses bastidores. E por isso que a pesquisa em tradução ela é importante, né? E aí eu já estou puxando a sardinha aqui para a minha pesquisa de doutorado. Por isso que as pesquisas, né, o estudo científico das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, por isso que é importante. Porque a gente começa a compreender como as coisas funcionam, a gente pode ter um posicionamento diferente, um posicionamento mais crítico, mais reflexivo. Então, eu acredito que parte disso daí. E aí, para falar, né, do meu histórico assim, de pesquisa, no mestrado eu pesquisei também a tradução audiovisual, né, mas a tradução das legendas do Alto da Compadecida, né, pela perspectiva do humor e das questões regionais, né? Então, muito nessa parte assim de pensar as questões, as expressões idiomáticas, né? Como expressões como cabra macho, né? Como eu tô com a piloura. Então, como essas expressões que são tão regionais, que são tão específicas de um lugar, né? Foram traduzidas para o inglês e ainda para legenda, que tem toda uma questão. A gente não pode botar uma nota de rodapé na legenda para explicar alguma coisa, né? A gente não pode botar nota de tradutor. Então, a legenda ali é desafio atrás de desafio, né? Então, é muito interessante dessas questões, Marcelo, que eu venho estudando, né? Eu percebo, e aí eu acho que eu já começo a responder uma das perguntas que os alunos fizeram, né? Sobre o papel do tradutor. Eu acredito que o tradutor é essa pessoa, né? Que consegue fazer essa mediação intercultural, né? Essa negociação. Eu acredito muito, como Humberto Eco fala, né, que tradução é uma negociação. Você negocia ali questões linguísticas, extralinguísticas, você negocia o sentido, né? E aí, uma coisa importante também que a gente tem que considerar é que o tradutor, ele precisa, o papel dele, aí, na realidade, vai depender da teoria que ele acredita, né? Mas, assim, falando do meu lugar, né, teórico, o tradutor ele precisa entender qual é a função daquela tradução, né? Qual é a função daquele texto que ele vai traduzir. E aí, ser fiel, né, a essa função do texto. Eu acredito nisso. E aí a gente desconstrói, né, muitos conceitos de tradução. Por exemplo, você está traduzindo um livro, um artigo, e aí você fala, mas tem que ser fiel ao original, né? Mas, assim, o que é esse texto original? Se cada um tem uma leitura, tem uma interpretação, né? O que é essa fidelidade? Se a gente está falando de línguas e culturas diferentes. Então, são questões da tradução que a gente precisa começar a discutir um pouco, né? E a refletir sobre elas. E aí... deixa eu te fazer uma pergunta. Você puxou aí já foi aqui dentro de algumas perguntas que o pessoal fez. Você falou, no caso aí da questão qual o papel do tradutor, né? Você já colocou bem. Eu estou aqui babando, assim, viajando nas perguntas. E assim, o pessoal perguntou, a gente comentou na semana passada, mas eu queria colocar também novamente. Tradutor e intérprete. Uhum. Essa é a mesma coisa? Qual é a diferença?
Então, quando a gente fala da... É porque depende muito do que é que a gente entende por cada coisa, né? A gente pode pensar e a gente pode dizer que a tradução é uma interpretação, né? Porque se eu for traduzir um texto, Marcelo, e você for traduzir o mesmo texto, nós vamos produzir traduções diferentes, né? Porque Ok. eu tenho uma vivência, você tem outra, você tem outras leituras, eu tenho outras, sabe? E é a minha visão de mundo que está ali, que determina, de uma certa forma, a minha interpretação dos textos que eu leio, né? Os textos que eu já tive acesso anteriormente, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos textos da intertextualidade, né? A gente vai fazendo links com coisas que a gente já leu, com coisas que a gente já... com experiências que a gente já teve, e aí a gente vai construindo nossa rede interpretativa ali. Então, considerando nesse sentido, eu acredito que a gente pode entender que a tradução é um processo de interpretação também, né? É um processo de criação. Você vai recriar um novo texto. Você não vai transportar um significado de uma língua para outra, sabe? Porque isso é uma visão muito estruturalista da língua, de que a língua é simplesmente um sistema linguístico e ela tem muito de extralinguístico na língua. Então, por isso que a gente precisa pensar. Eu fui trazer várias coisas, aí eu esqueci o que eu estava falando. Na questão da tradução entre o intérprete, a diferença. Do intérprete, isso. Então, a gente precisa pensar que essas questões, né, é parte também do princípio da interpretação. Você vai ter a sua interpretação do texto e é esse texto que você interpretou que você vai traduzir. E aí, é por isso que a gente tem muita coisa, né? Ah, eu não entendi isso desse texto, não. Não, eu entendi isso, né? Então, a interpretação é algo muito subjetivo e pessoal. E Tá, aí, então, o como é que... intérprete, me diz uma coisa, desculpa, hoje, interromper de novo. E como é que você, Shirley, decidiu por essa linha de estudo, já que você falou, tá falando da questão de tradução, como é que você se decidiu em fazer isso? então, eu só vou completar a parte do intérprete, Tá, Marcelo. tudo bem, perdão. Porque hoje a gente tem muito forte um movimento, principalmente no mercado de trabalho, dos intérpretes de conferência, né? Dos intérpretes. Então, eles são chamados, eles se intitulam, né? E divulgam, eles são intérpretes, né? E os tradutores, geralmente são tradutores audiovisuais, são tradutores de textos, mas a interpretação de conferências, a interpretação de libras, o profissional é chamado de intérprete, isso no mercado de trabalho, né? Mas isso não quer dizer que eu, como tradutora, eu não esteja ali num processo de interpretação e eu também não seja um intérprete de culturas, né? Essa questão Entendi. conceitual, a gente pode ter, a gente tem vários ângulos, sabe? Várias possibilidades de entender isso. E a pergunta que você me fez foi sobre como eu decidi, né? Essa linha. Pergunta de alunos nossos. Hã? Então, Pergunta que de bom. nossos alunos. Eu já até contei essa história rapidinho em uma outra live. Eu sou apaixonada pelo filme O Auto da Compadecida. Já falei aqui da minha dissertação, né? Da minha pesquisa do mestrado. E aí, eu estava já no período mesmo de precisar ter um objeto de pesquisa para o TCC ainda na graduação. E aí, eu assistindo o filme, eu coloquei no DVD as legendas em inglês. E aí, me chamou, como aluna, né, na época, estudante de inglês, me chamou muita atenção. Como eles fizeram isso, né? Como eles conseguiram legendar esse filme? E aí eu comecei a querer investigar mais, né? E a entender como isso acontecia. Eu fui procurar na biblioteca lá da universidade sozinha livros que falassem sobre tradução, e aí eu encontrei livros que mostravam os movimentos, né? Os procedimentos, o que era que acontecia quando havia um apagamento, quando havia uma omissão, quando havia uma modulação. Então eu fui começando eu fui descobrindo esse mundo da tradução nesse momento aí, no final da graduação, e aí não larguei mais e pretendo não largar.
Vem cá, outra perguntinha aqui puxando o gancho. E dá para ganhar dinheiro como tradutor? Perguntaram aqui, só estou passando a informação. Dá para ganhar dinheiro? Dá, gente. Dá. Tem muita gente que vive de tradução, né? Eu não terminei de me apresentar no início, né, Marcelo? Porque a gente fala demais Isso. e aí vem outras coisas. Aham. Mas eu sou professora da rede básica de educação de inglês e também da UFES, né? Da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, eu fazendo um doutorado no meio disso tudo ainda, eu, Shirley, não atuo como eu gostaria até na área, né? Profissionalmente, por questões de tempo mesmo. Mas aparece muito trabalho que às vezes a gente precisa, não vai dar, nesse prazo não vai dar, né? E se você entrar nesse mundo aí, né, profissional da tradução, você vai ver que tem muita coisa, tem muitos perfis que orientam, né, os tradutores iniciantes. Tem até um perfil da Laila, que quem estiver interessado pode seguir, tradutor iniciante oficial, aqui no Instagram. Então é um perfil que conduz você, assim, desde os primeiros passos do que precisa fazer para ingressar na área. Oh, Tami! E outra coisa, uma coisa importante, né? A tradução, ela não é uma área hoje, profissionalmente falando, ela não é uma profissão regulamentada. A profissão de tradutor não é regulamentada. O que é que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode ser tradutor. Então, você pode ter uma formação em outra área e atuar como tradutor. Você pode... você não precisa ter uma graduação em tradução, né? Ainda. A gente espera que realmente regulamente, né, em algum momento, porque é importante isso para a valorização do profissional, né, para a valorização da área, isso é importante. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, elas têm graduações diferentes e se especializam, né, ou com uma especialização, ou com mestrado, doutorado, né, cursos livres, elas vão se especializando em tradução, né? O que é importante para você começar a traduzir? Você gostar, né? Você ter conhecimento, um bom conhecimento das duas línguas que você está traduzindo. Não adianta saber só, no caso da gente aqui, né? Que a gente está falando do par inglês-português. Não adianta você saber só inglês muito bem ou só português muito bem. Você tem que dominar os dois idiomas muito bem, né? Porque existe a tradução, que é quando você traduz. Você vai verter um texto, né? De uma língua estrangeira para a sua língua. E tem a versão, que é quando você vai escrever, vai traduzir para a língua estrangeira. Então, no caso, quando a gente vai fazer um abstract, né? Que a gente o abstract está em português e a gente vai passar para o inglês, isso daí é uma versão, né? Você está vertendo esse texto para uma língua estrangeira. E aí, geralmente, Entendi. as versões são mais caras do que as traduções, né? Porque demanda mais, né? Você não está escrevendo na sua língua materna. Então, isso é realmente um desafio maior. E aí, mas assim, dá para ganhar dinheiro, você precisa se organizar, se planejar, né? Porque você vai ser você vai administrar uma empresa que é você, né? Então, é preciso organizar, você pensar em questões de divulgação, né? O marketing pessoal é muito importante. E tem também a opção de trabalhar com agências. Geralmente, mais no sul do país, né? Sudeste, São Paulo, Rio, tem muitas agências de tradução, né? Alguns tradutores, eles trabalham também para agências de tradução no exterior. Então, gente, a internet, aí, você conectado, você pode descobrir o mundo. A gente sabe disso, né? No computador. É só pesquisar, fuçar bastante. Agências internacionais, ele paga em dólar, paga em euro, né? Que é interessante.
agências brasileiras também, aí manda currículo. Então é importante que se você quiser começar, você vá para alguma plataforma de tradução voluntária, para você fazer um portfólio. O que é o portfólio? É a compilação da sua experiência tradutória, né? No caso da tradução. Então, você vai fazer um portfólio ali com seus trabalhos mais importantes para divulgar, né? Para a pessoa ver, se fosse um resumozinho, né? De cada tradução que você já fez, para que a pessoa tenha acesso, né? Para conhecer o seu trabalho. Né? É importante um portfólio. E eu acho que é basicamente isso. E estudar muito, gente. Estudar sempre. Eu acredito que é o primeiro passo para a gente ter sucesso em qualquer área, né? É você se dedicar, você se especializar cada vez mais. Algo que eu gosto muito de falar com os meus alunos é que a gente, na graduação, eu não gosto desse termo, eu me formei, né? Porque a gente está em formação o tempo todo, diariamente a gente está em formação. A gente se gradua, né? A gente graduou lá na universidade, mas a gente não está formado ainda. Né? Ali é o primeiro passo para iniciar realmente uma carreira. Porque a partir dali é que você realmente vai adquirir aí agora mais conhecimento a partir de sua experiência. E eu posso dizer que até hoje eu aprendi muito mais na minha prática mesmo. E a partir das leituras, né? Depois da graduação. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente, né, pega o diplomazinho lá da universidade, bota embaixo do braço, vai trabalhar e esquece que precisa dessa formação continuada, né? Seja para ser tradutor, seja para ser professor, a gente não pode parar, né, no tempo, a gente tem que se atualizar sempre. Então, eu acredito que o ganhar dinheiro é uma consequência, né, de quando a gente faz alguma coisa com excelência, de quando a gente realmente se organiza para fazer aquilo. E aí entra nessa organização, né, a formação, entra como você vai, por exemplo, captar cliente, né? Então, você precisa também ter essa organização de divulgação, de marketing, como eu já falei. Então, é isso. É você realmente, se for o que você quer, você focar de uma forma que você vai poder realmente viver daquilo. Porque, como eu falei, né? Eu hoje, eu tenho a minha profissão como professora, né? E como tradutora. Mas eu não vou dizer que eu hoje vivo de tradução. Porque eu não me dedico unicamente a isso, né? Muitas pessoas que eu conheço que se dedicam exclusivamente à tradução vivem e vivem bem, né? Mas, assim, é você realmente estar preparado para. Né? A gente não pode, por exemplo, agora eu vou viver de tradução. Sentar, cruzar os braços e esperar, né? Chegar. Não é assim. Né? Então, por isso que a gente precisa ter essa administração das coisas, né? É um tempo para traduzir, um tempo para estudar, um tempo para captar cliente, e aí vai organizando a vida. Shirley, então, a sua formação, essa sua busca constante, o seu estudo, era o que você imaginava? É uma pergunta do aluno também aqui. Então, isso tudo que você escolheu na área de tradução, essa questão, quando eu falo assim, a tradução, vou fazer um curso, mestrado, doutorado na área da tradução, era o que você esperava? Era isso que você imaginava realmente? Em relação aos cursos? Em relação ao curso de tradução, que você entrou nessa área de tradução. Então, a pergunta do aluno é a seguinte, eu entendi isso, Ah, que quando você escolheu inicialmente, estudar... a primeira coisa... Marcelo? Estou te ouvindo agora, deu uma cortadinha. Oi. Meu Deus, de novo internet. Pelo amor de Deus. Mas vamos Depois que eu ignorar a internet, terminei, vamos Marcelo, embora. depois que eu terminei a graduação, o primeiro curso que eu fiz foi o da especialização em tradução.
Tem um curso de especialização que ele é muito bom. Eu não dou... eu vou fazer propaganda aqui, mas, né? Da Estácio de Sá. Mas... Aham. É um curso da Estácio de Sá, a pós-graduação em inglês, ou em tradução, inglês-português, e tem espanhol, português também. E tem outro curso que é exclusivo de tradução audiovisual, para quem quer ser dublador, para quem quer ser legendista, para quem quer trabalhar com tradução audiovisual. Então, é uma pós que ela é bem completa. Eu gosto muito, né? Eu gostei muito, assim, da experiência que eu tive. E aí, essa é uma especialização que qualquer pessoa com o diploma, né, do ensino superior pode fazer, da Estácio de Sá. E em relação ao mestrado, aí é um pouco mais complexo, porque para ingressar no mestrado de qualquer área, você precisa ter um pré-projeto. Você precisa chegar lá com uma proposta, né, do que é que você quer pesquisar. E essa proposta precisa estar em consonância com as linhas de pesquisa que o programa que você escolheu oferece. Então, aí você passa por um processo de seleção, tanto de seleção do seu projeto, a seleção com prova específica, prova didática, não, didática não, é prova específica escrita. Depois você passa por uma entrevista, né? Então, a seleção para o mestrado e o doutorado, são seleções mais complexas do que se a gente for pensar na especialização, né? Porque a especialização, você não precisa passar, assim, se for uma especialização particular, não precisa passar por um processo seletivo, né? Que é o caso dessa que eu dei como exemplo para vocês, da que eu fiz. Então é isso. Mas assim, Marcelo, hoje na internet você encontra muita coisa, muitas escolas dando oferecendo cursos de tradução, né? Muito tradutor já experiente no mercado, oferecendo cursos. Então tem muita formação boa por aí. A gente ter o cuidado, né? Antes de comprar qualquer coisa na internet, é claro, a gente só precisa ter esse cuidado para ver se é um site, pessoas confiáveis e tudo. Pronto. Quer ir de pergunta? Eu tenho um bocado aqui. Pode seguir. Tá. Pergunta aqui com relação ao Enem, tá? Sim, ótimo. Aqui diz o seguinte, o aluno, no Enem, vou fazer o Enem, né, tal, estou estudando, preparando. Como eu faço para melhorar a minha percepção das palavras novas? Por exemplo, é melhor ir traduzindo tudo ou tentar traduzir palavra pelo contexto? Então, quando fala de Enem, e eu acho que esse é um assunto muito importante, né, para a gente agora, para falar disso, especialmente, né, nesse contexto que a gente está vivendo de, infelizmente, as aulas, né, à distância, às vezes não acontecendo. E aí, claro que não era o contexto que a gente esperava para os nossos alunos estarem se preparando para o Enem, né? Mas algo que eu posso pensar, assim, junto com vocês, sobre como responder melhor essa prova do Enem, a gente precisa primeiro conhecer um pouquinho a prova, né? A prova do Enem de língua estrangeira, tanto de inglês quanto de espanhol, ela é constituída de 5 perguntas, né? Então, geralmente tem um texto em inglês, um texto curto, geralmente poesia, ou uma música, né? Ou então música, ou então um trecho de um poema, ou uma charge, né? Uma tirinha. Então tem são muitas possibilidades. E aí esse texto, essa tirinha, essa música, eles vão estar em inglês e as perguntas e as alternativas estão em português. Então, o que é importante a gente ter em mente quando a gente vai responder a prova do Enem de língua estrangeira? Que a gente nem sempre, na maioria das vezes, não vai precisar traduzir palavra por palavra, né? Porque essa tradução palavra por palavra é muito baseada na questão da equivalência, né?
de um paradigma da equivalência, que é esse paradigma da equivalência é inspirado muito nas teorias estruturalistas. Então, essas teorias dizem assim, olha só, a gente vai pegar um significado de uma língua, passar para outra, e ele vai ter a mesma coisa, né? Só que não é assim, a gente sabe disso. A gente sabe que o contexto é o que realmente determina, né, o significado, o uso ali, aquela maneira. Então, eu acredito que a gente pode aplicar, por exemplo, estratégias de leitura quando a gente vai responder as provas do Enem, né? E se a gente pensar que as estratégias de leitura elas nos ajudam realmente a interpretar, a entender o texto, ou pelo menos, né, a ideia geral do texto, a ideia central, sem a gente precisar traduzir tudo, isso já ajuda a gente bastante. Porque, geralmente, as questões elas não vão exigir uma questão muito específica de interpretação. Sabe, Marcelo? Não sei se você tem essa percepção também. Quando eu faço a leitura dessas Sim, claro. provas do Enem, eu percebo que é muito a ideia geral, a coisa geral mesmo. Não tem muita coisa específicazinha para você ter que saber aquilo ali exatamente, sabe? Então, quando você aplica, por exemplo, aquelas estratégias de pensar, olhar a fonte, de onde esse texto foi tirado, né? De olhar, por exemplo, as informações extralinguísticas que o texto traz, figuras, mapas, gráficos, né? Eu lembro, lembro quando eu estava respondendo a prova do vestibular, né? Que eu tinha muito esse medo, eu tinha muito medo de não conseguir traduzir o texto. E olha que a prova do vestibular era tudo em inglês. Pergunta, resposta, alternativa, era tudo em inglês. E eu ficava com muito medo, né, de não conseguir entender alguma coisa e aí perder questão. E aí eu lembro que tinha uma figura no texto que mostrava uma mãe amamentando um bebê. Oi, Martinha! Beijo! Exato, estamos aqui falando de tradução no Enem. E aí tinha uma mãe amamentando o bebê. Então eu já sabia, por aquela foto, eu já sabia que aquele texto estava falando de amamentação, né? Então veja, eu podia não compreender a palavra breastfeeding, por exemplo, né? Mas eu sabia que já era amamentação, né? Então Uhum. eu já tive uma compreensão do texto sem nem precisar ler. Eu somente fiz a leitura além das palavras, né? E eu acredito que parte muito disso daí mesmo. Então, a gente vai olhar a fonte, de onde vem, se esse texto foi publicado por uma revista científica, uma revista, foi por um jornal, né? Estava numa revista, por exemplo, The Economist. Então, já é uma revista que fala de Uhum. economia. Então, provavelmente, esse texto vai estar falando de economia. Então, são informaçõezinhas que a gente pode pegar do texto. Aí tem quando é charge, a gente pode entender, a gente pode captar muito do que o texto está falando, do que a charge está falando a partir das figuras, né? Quando tem gráficos, você geralmente vê o que é que está aumentando ali, o que é que não está. Quando tem mapas, então considerar sempre essas questões extralinguísticas. E aí a gente entra para outra questão, que são as palavras repetidas. Então, você vai olhar ali no texto. Se aquela palavra se repete muito, é porque ela é muito importante no texto. Então, a gente pode também considerar que ali é uma palavra-chave, né? Que aquela palavra ali, Uhum. ela vai te ajudar a entender o texto. Então, se você já conseguiu traduzir aquela palavra e entender, você já está lá na frente, né? Na questão Entendo. geral do entendimento do texto. As palavras-chave. É importante também você identificar os falsos cognatos, né? Que são os amigos falsos, né? Quando a gente pensa assim, que você pensa que é aquela palavra e não é, então isso pode confundir de alguma forma. O que mais, Marcelo? Vai me ajudando aí.
É a questão Então, você falou assim, no geral, essa questão a linguagem verbal e não verbal, né? Então isso é importantíssimo. Você falou de exato, fonte, você falou de linguagem verbal e não verbal, você falou da palavra repetida, falou do cognato, tem a questão também do anglicismo, não é isso? exato, Que o pessoal confunde bastante, mas eles já têm um vídeo meu aí, eles têm que só dar uma forçadazinha, vão ver o que é cognato, o que é anglicismo. Então, conhecimento de exato. mundo, você falou também, muita leitura, então é muito interessante. Eu vou só E pegar, puxar assim, um e gancho aqui. não ficar preso, Marcelo, a essa tradução palavra por palavra. Não, Pronto, é isso que eu ia perguntar porque agora. não vai, especialmente porque a gente está falando de línguas que têm estruturas diferentes, né? Quando a gente vai, por exemplo, e fala em inglês, greenhouse, que é lá, né? A gente vai. Em português é o quê? A casa verde, né? Casa verde. Mas se a gente for traduzir exatamente do inglês, greenhouse vai ser verde casa. E a gente não fala assim. Aí quando tá lá no texto, a gente vai traduzindo e aí nada faz sentido, né? É por isso que a gente precisa pensar a tradução como algo maior ali do que aquele emaranhado de palavras ali num texto. A gente precisa ir em busca do sentido daquilo, né? Do que é de qual mensagem aquele texto está passando. Não as palavrinhas, porque aí entra naquela questão, né, que é a diferença entre uma pessoa alfabetizada e uma pessoa com letramento, né? Se a pessoa é alfabetizada, ela consegue decodificar as palavras, ela consegue identificar as letras, identificar as palavras. Se ela tem letramento, né, letramento crítico, se ela aí ela consegue fazer a leitura de mundo, aí ela consegue entender como aquela palavra está inserida num contexto, né? Então, é basicamente isso. A gente não vai buscar decodificar palavras, né? A gente vai buscar qual é o sentido daquele texto, qual é o sentido. E aí eu sugiro, de verdade, que mesmo que a gente não entenda o texto todo, que a gente leia o texto todo. Porque a gente se coloca muito para baixo muitas vezes, a gente se diminui muito. E a gente sabe muito inglês, gente. A gente vive num mundo globalizado que a gente consome coisas em inglês que a gente não tem nem noção do tanto que a gente já sabe, né? Então, assim, se a gente considerar vocês, né, mais jovens aí que estão terminando o ensino médio agora, que estão estudando, vocês têm muito conhecimento da língua inglesa que vocês não conseguem nem mensurar ainda. Mas a gente fica com aquela crença que a gente não sabe, não sabe, não sabe, aí fica, eu não sei nada, eu não sei nada. Só que façam um esforço de ler, né? Que você vai ver, essa palavra aqui eu já vi em algum lugar. Nada é 100% desconhecido, né? Marcelo fez Shirley. alguma gesto, já está acabando o tempo. Também. Hum. Mas é um bocado de coisa junta. É porque tanta coisa, agora que o pessoal ficou empolgado aqui e surgiu bombando aqui pergunta aqui no meu WhatsApp, porque eu tô. Mas olha só, deixa eu te falar uma pergunta aqui. A gente está falando sobre o Enem. Então, falou de Enem, o povo fica logo tudo atiçado. Com relação ao inglês, a gente falou assim, do contexto verbal, não A verbal, gente enfim, todo o pode processo do marcar, texto. Marcelo, uma aula, um aulão Hum. de inglês aí para o Enem, um momento aí, né? Com Pode essas ser sim. Eu dúvidas. vou, eu vou A gente marcar assim partir para a parte mais prática. é, aí nesse dia eu vou pedir para você fazer transmissão direta. Aí você faz a transmissão direta só no canal e aí você já dá aula para o pessoal sobre a questão do Enem. Deixa eu te falar uma coisa para você Tá. aqui. Que eles estão perguntando aqui. Já que o texto é em inglês e já que a questão verbal e não verbal ela influencia bastante, o fato das questões do Enem virem em português também não ajuda? Ou seja, dá para se basear pela pergunta? Não sei se você entendeu a pergunta. Eu acho que eu entendi o que ele quer perguntar aqui. Se a pergunta que está em português, ela ajuda na compreensão do texto. Eu acho que essa é a pergunta. Você conseguiu ouvir aí? Que deu uma cortada aqui. Shirley? Marcelo, Estou te voltamos? ouvindo. Você conseguiu ouvir minha pergunta ou não? Voltamos. Não, Você repita aí, conseguiu por ouvir a pergunta? Acho que favor. não, né? Tá. Não. A pergunta é a seguinte. Já que o Enem, o texto é todo em inglês,
e as perguntas são em português, então eu posso, como aluno, como intérprete, como tradutor, enfim, como a pessoa que vai estar lá no texto, me basear também pela pergunta, ou seja, a pergunta, ela é um norteador de compreensão de texto também? Ó, minha experiência, né? Isso eu vou falar assim, como funciona para mim. Eu acho interessante a gente ler o texto antes de ir para as perguntas. Eu acho que um movimento interessante é esse. Você lê o texto, vai para as perguntas e depois volta para o texto. Porque quando você vai para as perguntas e você já teve o primeiro contato com o texto, é diferente. Porque você já vai com alguma informação. Então, talvez você até já ache a resposta certa. Ah, não, é isso aqui. Aí você só vai lá para confirmar, né? Certo. De verdade, eu acho que você ir direto para as questões, só se o nível de desespero, né, Marcelo, por causa do tempo, estiver muito grande. Mas se você tiver tempo, eu acho que é um movimento interessante você fazer isso. Você lê o texto, né, ou a música, ou a poesia, ou o poema, né? Uhum. Geralmente são músicas conhecidas, poemas conhecidos também, né? Que a gente já, por exemplo, trabalhou na escola em algum momento. Então, eu acho que é importante esse primeiro contato com o texto antes de ir para as perguntas. Aí veio outra Mas pergunta cada um aqui. tem sua estratégia, né? Eu acho que a gente não pode dizer que uma coisa é única, que pode servir para mim e não para outra pessoa. É isso, que eu te falar, eu ia responder agora uma pergunta que colocaram aqui. Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade com tradução. Se eu for para o texto que eu não entendo bulhufa, será que eu não vou perder tempo? Eu não poderia ganhar tempo lendo as perguntas? Aí eu responderia sim e não. Porque, de E novo, vem não, aquela questão do conhecimento. Porque, de novo, vem aquele conhecimento de mundo. Você tem uma dica muito exato. boa. Se o texto é de cunho científico e eu tenho um conhecimento científico, então a linguagem vai ser cognata, vai ser linguagem científica, que vai ser fácil de tradução. Sim ou não? Muito bem. E aí, por exemplo, pode ser que você vá para as questões e realmente você conheça muito do assunto, né? E o texto só vai complementar, mas você até já sabe ali o que é que está falando. Então, tudo é muito subjetivo, né? Vai depender muito. Eu Tá. gosto de orientar meus alunos que leiam o texto primeiro, façam a aplicação das estratégias de leitura, né? Que é a percepção de onde esse texto saiu, né? As palavras que se repetem, né? Os cognatos e falsos cognatos. Você passa o olho ali, ó, vê as palavras que você já conhece, as palavras repetidas, e aí depois vai para as perguntas. Mas a gente não pode desconsiderar, Marcelo, que é um processo seletivo, né? Que tem uma redação para ser escrita, tem um tempo no cronômetro lá contando, né? Então, é o que realmente você. E assim, gente, eu acho que o mais importante para a gente ir para essa prova é bem preparado, né? Pega as provas Sim. anteriores, tá tudo disponível no site do INEP. Pega as provas anteriores, baixa lá as provas com os gabaritos, vai fazendo a tradução ali, ó, traduzindo os textos que já foram utilizados, né? Para você ir se acostumando com o modelo da prova, e se acostumando com como é cobrada a língua inglesa, né? Isso. Raramente são questões gramaticais. Você precisa da gramática para você compreender o texto, né? Porque você precisa compreender, por exemplo, quando tem uma voz passiva formada lá, quando tem um discurso indireto. Mas eu não tenho lembrança de ter visto uma prova do Enem que cobrou uma questão diretamente gramatical, né? Na prova. Você lembra, Marcelo? Acho que não, né? Eu Porque ia te perguntar agora. Não, não é nem ele só foca mesmo na questão da interpretação. conexão. Só. Mas eu estou te ouvindo. Eu estou conseguindo te ouvir mesmo assim. Oi, Chile, enquanto você está aí tá cortando voltando, aqui. voltou. Pronto, olha, só para concluir. É, nós temos 10 minutos, tá? Para a gente concluir. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação a. Você falou aí da questão da prova, da Oi, questão tô ouvindo, gramatical. Marcelo. Os alunos sempre perguntam.
Pronto. Os alunos sempre perguntam com relação à questão gramatical. E eu falo com eles o seguinte, gente, o foco do Enem não é gramática, é a interpretação. Mas, obviamente que nós temos que ter domínio de quê? A questão Pronome, que, Marcelo? verbo. A questão dos verbos, né? Os alunos sempre perguntam, professor, eu tenho que estudar gramática para o Enem? Eu falei, gente, não é que você não tem que estudar. Só que você tem que entender que você tem que saber interpretar. Porque o que é que envolve a interpretação? Se eu não souber o que é pronome, se eu não Exato. identificar o verbo, se eu não identificar o tempo do verbo, obviamente que eu vou ter uma interpretação errônea. Então, eu sei lá, vamos pegar o verbo like aí, por causa de uma letrinha, a letra D no final, o like vai ficar liked, o aluno, se ele se passar ali, digamos que ele pergunte, olha, no texto podemos afirmar que a Shirley, ela gostava de sorvete. E no Exato. texto tinha a palavra like it, D no final, e de repente ele fala que era falso porque ele não conseguiu perceber esse tempo verbal. Então, nesse contexto aí, a gramática é importante. Mas não vai cobrar gramática, vai cobrar interpretação. Exato. A gramática, ela é cobrada de forma indireta. Então, não achem que porque não tem uma pergunta direta sobre gramática, que você não vai estudar gramática, né? Eu acredito que... Oi, Fernando! Olha só, obrigada. Saudades de você. Ainda bem que é melhor professora, porque se fosse professor eu ia brigar. É porque é professora, eu concordo com ele, mas se fosse professor eu ia brigar com ele. Então, não é porque não tem lá uma pergunta explícita de gramática que você não vai estudar gramática, porque como o Marcelo falou muito bem aí, a gente tem que considerar mesmo as questões, né, de... Oi, Claudinha, aí, ó, também estou aqui. É o ciúme, Karina, o ciúme. colega da UNEB, trabalha com Libras, linda, Karina. Aí, o intérprete de Libras. Pronto, perfeito, bom saber. Não é porque não tem uma questão direta lá perguntando na linha tal, o him está se referindo a quem, né? Isso. Exercendo função de quê? Não é porque não tem uma pergunta assim que você vai dizer, então eu não vou estudar. Não, porque você vai precisar realmente identificar o que é que está ali no presente perfeito, né? Para saber se está falando de algo que já aconteceu e ficou no passado, ou de algo que aconteceu e tem relação com o presente. Isso vai te ajudar a interpretar. Então, são muitas questões que, como eu falei no início, né? A língua, ela é formada, né? É o sistema linguístico, mas o que é extralinguístico da língua tem muita importância também quando a gente vai interpretar, né? Então, não é porque você está interpretando ali o texto que você vai desconsiderar as questões linguísticas. A gente tem que considerar o todo, né? Isso. Perfeito, tudo. Perfeito. E aí vem uma última pergunta aqui, que a gente está com o tempo bem de 5 minutos para encerrar. As perguntas também. A última pergunta que chegou aqui foi a seguinte, foi até a da Lorena, né, nossa grande Lorena, que vai fazer até uma live também sobre a questão da importância do Kumon, né? E aí ela perguntou o seguinte, que os alunos falam sempre, professora, qual é o site? Não é uma pergunta, é uma indicação. Quando eu quero traduzir alguma coisa, eu quero me certificar de que eu estou usando, que aquela tradução foi ideal, a nível de rede social, a nível de internet. Você tem algum site, Shirley, que seja assim, como é que eu falo, seguro para o aluno chegar lá e procurar e certificar que ele está fazendo certo? Você está falando, Marcelo, em relação à tradução, né? Porque... agora voltando à tradução. Por exemplo. Tradução. Tá. Existe... como é o processo de tradução, né? Por exemplo, do tradutor profissional, ou de qualquer tradutor. A gente vai traduzir e a gente vai precisar validar alguns termos que a gente está traduzindo, para ver se aquele termo ele é realmente utilizado na área que a gente está traduzindo. Se ele é aplicável, então, né? Existe aplicável, porque às vezes a tradução é correta, mas não é apropriada para a área, não é apropriada para aquele contexto, né? Certo. Então, o que a gente precisa considerar? Existem hoje inúmeras, infinitas, né?
ferramentas, sites que a gente pode consultar isso. Inicialmente, eu indico de verdade os dicionários, né? O Cambridge Dictionary, que é um site muito bom, que é o que eu mais uso, assim. Tenham cuidado com o Google Tradutor, porque o Google Tradutor ele tem estado cada vez mais eficiente, mas existem questõezinhas ainda, né? Porque o Google Tradutor é uma tradução automática. Ele é robotizado. Né? A tradução automática ela é feita pela máquina. E existe a tradução assistida por computador, ou por qualquer outro dispositivo, né? Pode ser o celular, pode ser o tablet, pode ser o que for. Isso. Então, existe essa diferença. A tradução automática é o que o Google faz, né? Que você coloca ali, aperta Enter e vem uma tradução. Mas a tradução é aquela que você faz, o tradutor, por isso que não há risco, né, da máquina substituir o tradutor. E você vai usar a ferramenta digital, você vai usar a tecnologia para te assistir no processo de tradução. Então, você vai consultar uma palavra, você vai tirar dúvida de termo, você vai usar para validar seus termos, para dizer, olha, esse termo aqui pode usar porque ele é usado. Onde foi que eu chequei isso? Eu chequei isso no Google Books, que eu fui lá, digitei no Google Books e vi que esse termo já foi usado em um livro de tal autor, publicado em tal ano, né? Tem o Google Acadêmico, que te dá uma série de artigos científicos publicados, que você pode validar seus termos também. E tem um site que eu gosto muito, que é ludwig.guru. Depois eu vou anotar aqui. Eu vou pedir a você fazer o seguinte, olha, o vídeo vai ficar salvo, tá? Aí embaixo do vídeo, aí você, se você puder, né? Isso, aí coloca as referências, vai ficar legal. Perfeito. Shirley, ó, aí, você tem 3 minutos, viu? Para que a gente caia a rede. É porque eu sou muito tagarela. E aí, esses termos, a gente pode, nesse site, você coloca o termo lá que você quer confirmar, ele faz uma busca, né? Em todos os jornais, em tudo que já foi publicado, né? Mostra lá The New York Times. Sim. Então, onde revistas científicas, onde o seu termo, o termo que você procurou, já foi publicado, já foi utilizado. Então, te dá essa garantia que está certo. Né? Então, eu uso isso muito para tirar dúvida com preposição, né? Com regência. Então, porque, gente, o processo de escrita, né? o processo de tradução, ele é muito complexo, né? Então, assim, a gente pesquisa o tempo todo. O tradutor é um pesquisador, né? Está pesquisando o tempo todo. Então, a tradução é isso, essa negociação e essa pesquisa, né? O tradutor ele precisa ser um leitor muito assíduo, né? Porque precisa ler muito, precisa estar com o português em dia, com o inglês em dia, nesse caso. E é isso, eu acho que para o Enem, a minha indicação hoje para os meninos é que procurem as provas anteriores, né? E comecem esses processos de estudo, né? Que ninguém pode fazer por a gente, é a gente que faz por a gente, certo? Não é professor que faz, o professor ele mostra um caminho, mas a gente tem que ter a nossa disciplina, né? Em casa, para dizer assim, poxa, eu tenho dificuldade nisso aqui, nessa tradução aqui de inglês, e eu quero acertar 5 questões do Enem de inglês. O que é que eu vou fazer? Vai baixar as provas anteriores, vai começar esse processo aí, ó, fazendo a tradução dos textos, né? É um processo de formiguinha, gente. Quando a gente começa, principalmente, porque o vocabulário da gente não tá tão, né, extenso ainda, então vai. E assim, para sempre, você vai olhar uma palavra, aí depois se você anda um pouquinho no texto, depois vem ela de novo, você esqueceu, aí você olha de novo. E é assim que a gente vai aprendendo, com paciência, com a gente e com perseverança, né? Ok, Shirley. Muitíssimo obrigado. Que dicas maravilhosas do Enem, Marcelo, de verdade. Tu é um doce. You are so Marcelo, sweet. Obrigada. Que trabalho maravilhoso seu. Que você tenha sucesso na sua carreira cada vez mais, Amém. né?
A Você está aí nós. terminando o seu doutorado e em breve a gente volta aí, né, com mais dicas do Enem. Vamos, Esse vamos sim. aulão Vamos aí, ó, marcar. você falou, o pessoal agora vai cobrar. E aí, vamos fazer sim. Tá bom? Vamos Muitíssimo obrigado. Eu marcar sei que sim. você é muito ocupada. Obrigado pelo seu tempo. Não, E, mas dá gente, obrigado tempo. você que está aí. Dá tempo, né? Então, Tchau. ótimo. Obrigada, Marcelo. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, gente. gente, pelo tempo de Beijo. vocês. Bom beijo também. Tchau, tchau. Tchau.